Tengen Uzui foi o Hashira que encantou a comunidade de Demon Slayer com a sua extravagância, personalidade e principalmente seu estilo de luta. Sua respiração era uma respiração original e muito perigosa, uma respiração que fez ele poder lutar de igual para igual com uma lua superior e até mesmo dominar em certo momento o Gyutaro por completo, sem o auxílio de Marca do Caçador, Lâmina Vermelha ou Mundo Transparente. E agora, vamos entender exatamente como funciona a respiração do som, quais são suas formas e também a sua origem e história. Para entendermos essa respiração, temos que voltar um pouco para o passado e ver a história que levou à sua criação. Em uma tradicional família de shinobis, um garoto havia nascido com o nome de Tengen Uzui. Ele era um dos filhos de um homem poderoso dentro da linhagem dos shinobis, e por causa disso, tinha uma grande responsabilidade em cima de si desde seu nascimento. Tengen cresceu sofrendo muito com o treinamento infernal todos os dias, onde o objetivo desse treinamento era criar um shinobi perfeito e do mais alto nível possível. O treinamento era tão pesado e grave que fez Tengen Uzui criar dentro de seu corpo a resistência à dor, ao ponto de, mesmo sendo cortado gravemente, não demonstrar qualquer tipo de expressão em seu rosto, e a resistência também a qualquer tipo de veneno, onde uma dose cavalar não faria efeito visível nenhum em seu corpo. Com esse treinamento, Tengen também virou um mestre na manipulação de qualquer tipo de lâmina, que iam de kunais a katanas, e também um especialista na manipulação de bombas, inclusive combate. O lado sombrio desse treinamento envolvia o modo em que ele era disputado entre os irmãos. Tengen Uzui nasceu com 8 irmãos, fazendo parte de uma família de 9 crianças. Nesse treinamento para criar o shinobi perfeito, 3 de seus irmãos não resistiram ao treino e acabaram morrendo das piores formas possíveis, e os outros 5 restantes, junto ao Tengen, foram obrigados a fazer um tipo de torneio até a morte entre eles, onde apenas Tengen Uzui e um de seus outros irmãos saíram vivos. Tengen Uzui aqui ganhou o trauma de ter que tirar a vida daqueles que ele amava, e começou a questionar aqueles valores do mundo ninja, onde a lei natural seria realizar a missão mesmo que isso custasse a própria vida. Pelos ninjas serem mortos de maneira constante, o clã se via em uma situação de quase extinção, e por causa disso, Tengen Uzui acabou sendo obrigado a se casar com 3 mulheres aos 15 anos. No caso, ele se casou com a Suma Maki Natsuru. Após esse treinamento, Tengen renegou sua família e deixou seu clã junto às suas 3 esposas. E algum tempo depois, Tengen Uzui se juntou à organização de caçadores após ter um contato com Kagayo Buyashiki, o líder da Demon Corp. Uzui, nesse período, também foi introduzido nas técnicas de respiração. Não se sabe ao certo como, mas lhe foi mostrada a respiração do trovão, o que lhe deu a inspiração para a criação da respiração do som, que é uma respiração de seu uso exclusivo e também de sua autoria. A respiração do som é de uso exclusivo de Tengen Uzui, pois é uma respiração muito complexa e exige muita coisa para o seu uso. Ao contrário de todas as outras respirações usadas por humanos, que só possuem efeitos ilustrativos, ou seja, não invocam elementos reais, a respiração do som envolvia a utilização de algo real para seu funcionamento, no caso, bombas especiais criadas para explodirem ao menor contato, e também conseguirem causar danos a demônios. Uma respiração que cria um verdadeiro show de luzes e explosões quando é utilizada. Para o funcionamento dessa respiração, o usuário necessita ter 5 qualidades. A primeira é ser um mestre espadachim na manipulação de lâminas. A segunda é ter lâminas e xeris especiais criadas para serem pesadas e ligadas por uma corrente. O terceiro requisito é um ótimo preparo físico, no sentido de ganho de força bruta e velocidade sobre-humana. O quarto requisito é uma audição pelo menos sobre-humana também. E o último requisito e principal é ser um especialista na manipulação de bombas, coisa que somente shinobis ou pessoas que treinam como um shinobi conseguiriam durante sua vida, fazendo assim da respiração do som algo único de Tengen Uzui.
Diferentemente dos casos de Kanotsu Yuri e Kyojuro Rengoku, que foram prejudicados em seus treinamentos e não tiveram um professor exemplar para passar a eles todas as formas de sua respiração, Tengen Uzui foi o criador da respiração do som, em que era o único usuário na história inteira. Isso deixa implícito que ele dominava a respiração por completo e em todas as suas formas. Porém, apesar disso, das 5 formas presentes na respiração do som, tivemos apenas 3 de suas formas demonstradas durante o mangá e o anime, com a segunda e terceira forma se mantendo como verdadeiros mistérios. E agora você vai conhecer todas as formas mostradas da respiração do som. A primeira forma se chama Todoroki e é traduzida como rugido, onde o Uzui levanta suas lâminas de shirins e de forma simultânea aplica um golpe na vertical de cima para baixo, com o auxílio de suas bombas causando grandes explosões. A quarta forma se chama Kyōzan Muken, ou cortes ressoantes constantes, onde Uzui gira suas 2 espadas enquanto se utiliza de bombas, fazendo assim um golpe ótimo tanto para a defesa como para o ataque. A quinta forma se chama Meigen Sousou, ou Performance das Cordas, onde Uzui usa suas lâminas e shirins ligadas por uma corrente, enquanto se utiliza de bombas para avançar contra o adversário com um ataque extremamente poderoso. A respiração das chamas é uma respiração um pouquinho mais agressiva, mas que ao mesmo tempo exige de seu usuário movimentos precisos, fortes e rápidos. Uma respiração que pede que aquele que a utiliza desempenhe batalhas quentes como as chamas ardentes do sol. Na era Sengoku, a Demon Corp já existia e caçava Muzanki Butsuji como um alvo absoluto. Porém, os Demon Slayers ainda eram muito fracos, apesar de serem muito talentosos. Os duelos entre humanos e Onis eram extremamente complexos e até mesmo caçadores de rank pilar, apesar de serem a elite da elite, ainda acabavam morrendo de forma constante em duelos com demônios. Um desses, chamados Pilares, era um homem com cabelo um pouco diferente de todos os outros. Seu nome é um grande mistério ainda em Demon Slayer, e tudo que sabemos sobre ele é que ele era uma pessoa que adorava comer têmporas, ou era um descendente desse tipo de pessoa. Ou seja, seu nome, pelo menos que a gente saiba, era Rengoku. Um dia, esse caçador estava na pista de um Oni, quando chegou em uma casa no meio de uma floresta nas montanhas. Ao abrir a porta do local, ele encontrou um homem de joelhos, com o corpo de sua mulher e seu futuro filho em seu colo. Aquele homem disse que já estava ali há mais ou menos 10 dias, e que seu nome era Yorishi Tsugikuni. Rengoku consolou aquele homem e o ajudou orientando que ele enterrasse os corpos. E assim, Yorishi se despediu de sua esposa e seu futuro filho. Rengoku, com dó daquele homem, contou a ele sobre a Demon Corp e sobre os Demon Slayers. No fim, convidando Yorishi para se juntar a ele na sua jornada em busca de derrotar o demônio progenitor, Rengoku se tornou alguém muito próximo de Yorishi e viu o homem que ele recrutou subir rapidamente seu status como caçador, até mesmo para patamares mais altos que o dele. Possivelmente, Rengoku foi o primeiro aprendiz de Yorishi e também foi o primeiro a criar uma respiração baseada na respiração do sol, e assim surgiu a respiração das chamas. Por Rengoku não poder usar a respiração solar, ele desenvolveu seu próprio estilo para poder caçar Onis, e assim foi iniciada a Era de Ouro da Demon Corp. Rengoku deixou também muitos relatos dessa época para serem lidos pelas futuras gerações de sua família, sempre deixando claro que a sua respiração não era a respiração primária, já que muitas pessoas poderiam acabar confundindo as chamas com o fogo. Após Yorishi enfrentar Muzan, ele contou a Rengoku sobre a 13ª forma da respiração do sol, que ele usou durante seu confronto com o demônio mais forte, o que fez Rengoku ficar desacreditado de suas próprias habilidades e se sentir até mesmo mal por não conseguir fazer o que Yorishi fez. E assim, Rengoku se separou de Yorishi após ver seu amigo e professor sendo expulso da organização de caçadores, justamente porque Michikatsu virou um demônio
o Mahone fugiu na frente de Orishi e o erro dele de não ter matado o rei dos Onis quando teve chance, Rengoku, em meio a todas essas circunstâncias, não conseguiu fazer nada para ajudar Yorishi. Não se sabe ao certo em que momento, mas a família Rengoku se tornou uma família oficial da Demon Corp e sempre criava seus descendentes como caçadores promissores, normalmente caçadores de nível Hashira. Assim, com o passar do tempo, a respiração das chamas foi andando pelos laços familiares da família Rengoku até chegar em duas figuras mais conhecidas por nós, Kyojuro Rengoku e Shinjuro Rengoku. Como falado na parte de história e origem, a respiração das chamas, diferentemente de todas as outras, é uma respiração familiar que sempre é passada por um membro da família Rengoku para outro, e normalmente de pai para filho. Então temos 4 usuários confirmados dessa respiração. O próprio Rengoku, que eu citei lá na origem, que foi o homem que não era só usuário, mas sim a pessoa que criou a respiração. O Shinjuro Rengoku, que é o ex-Hashira das Chamas da Demon Corp na Era Taisho, e o atual Hashira das Chamas na Kyojuro Rengoku Gaiden. Shinjuro era um homem bem habilidoso no uso de sua respiração, e provavelmente foi o melhor usuário dela na história, já que dominou a respiração das chamas, que foi refinada por séculos, e tinha um excelente preparo físico, digno de um pilar no auge, mostrando isso claramente, quando mesmo bêbado, conseguiu derrotar um Oni numerado sem nenhuma dificuldade. O terceiro usuário é Kyojuro Rengoku, o filho de Shinjuro Rengoku, que aprendeu a respiração das chamas por conta própria. Kyojuro talvez fosse mais talentoso que seu próprio pai, mas por Shinjuro ter sucumbido ao álcool, Kyojuro nunca teve uma imagem de professor e estudou com apenas um livro de poucos volumes. Isso fez dele um homem forte, porém não tão bem preparado como deveria ser. A quarta usuária que muitas pessoas não conhecem é Mitsuri Kuroji, a atual Hashira do Amor de Demon Slayer. Mitsuri teve como sua primeira respiração a respiração das chamas, que ela aprendeu junto a Kyojuro Rengoku. Ela era sua aprendiz, porém Mitsuri sabia a respiração apenas em momentos calmos. Ela não conseguia usá-la em batalha, e por causa disso, criou uma variação que melhor se adaptava ao seu corpo, e nomeou essa variação de respiração do amor, que sim, foi criada a partir da respiração das chamas. A respiração das chamas teve 6 de suas formas mostradas para a gente durante o anime e o mangá, mas apesar disso, a respiração é formada por 9 formas, mas a sexta, a sétima e a oitava são desconhecidas por nós, leitores de Demon Slayer. Então agora, vamos ver cada forma da respiração das chamas. Primeira forma, Shiranui, ou Fogo Desconhecido. A segunda forma se chama Nobori Enten, ou Sol de Ruptura Crescente. A terceira forma se chama Kenbanshou, traduzida como Universo Ardente. A quarta forma é a Seien no Neri, ou Bloqueação de Chamas. A quinta forma é a Enku, ou Tigre de Chamas. A forma final ou nona forma é nomeada com o nome da família Rengoku e é traduzida como Purgatório. Bom, eu espero que tudo tenha ficado bem claro, que você tenha entendido todas as informações sobre a respiração das chamas. E se você curtiu, deixa aqui nos comentários, #Rengoku, que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!